Olá pessoal, aqui é Juliana Rezende, professora de matemática, e esse é o nosso curso de análise combinatória e probabilidade. A gente já está na nossa 7ª aula e se você chegou aqui no canal por acaso, se você se deparou com essa aula aí no YouTube, dá uma olhada no canal, se inscreva, deixe seu like e acompanhe o curso desde o início. Vai lá na primeira aula e comece a fazer o curso, porque eu te garanto que você vai aprender análise combinatória e probabilidade sem fórmula e de uma forma definitiva. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma parte complementar sobre permutação com repetição e sobre combinação. Você vai ver como que essas duas partes da matéria se misturam e como que saber resolver bem esses dois tópicos faz com que você consiga resolver as questões com mais segurança. Vem comigo que hoje essa parte vai ficar bem mais clara para você. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre complemento de permutação com repetição e de combinação. Essa parte, gente, vai ser muito importante e o pré-requisito para você conseguir entender o que vai acontecer aqui é você assistir a aula 6 que está disponível aí no canal. Vamos ver como é que funciona. A ideia é a gente conseguir enxergar uma relação com anagrama e a partir daí conseguir resolver problemas. Dá uma olhada nesse primeiro exemplo que vai aparecer aí na sua tela. Sobre uma mesa são colocadas em linha 6 moedas. O número total de modos possíveis pelos quais podemos obter 2 caras e 4 coroas voltadas para cima é. Então, vamos dar nome aqui. Eu vou chamar cara de K e coroa de C. Então, pensa bem, ó. K significa cara e C, coroa. O que eu quero fazer? Eu quero pensar em 6 moedas enfileiradas. E eu quero imaginar de quantas maneiras possíveis a gente pode ter 2 caras e 4 coroas. Como é que a gente vai pensar nisso? Tenta pensar num resultado pronto. Como assim? Seria mais ou menos essa ideia, ó. Cara, cara, coroa, coroa, coroa e coroa. Então, essa sequência que está aqui serve para nós. Mas pensa um pouco, será que essa aqui é a única sequência que vai servir pra gente? Não, né? Se cara e coroa que trocarem de lugar, você vai continuar tendo 2 caras e 4 coroas. Como é que a gente vai fazer então para descobrir de quantas maneiras possíveis a gente consegue fazer isso? O segredo, gente, está no que eu falei, é você encarar isso aqui como se fosse uma palavra. E aí tentar descobrir quantos anagramas essa palavra aqui possui. Como assim? Você pode, por exemplo, usar permutação com repetição. Como que seria isso? A ideia é bem simples. A gente tem aqui uma sequência de 6 letras. Então imagina, é como se nós tivéssemos uma palavra com 6 letras. Agora, se fossem 6 letras diferentes, você saberia me dizer quantos anagramas a gente poderia gerar a partir disso aqui. É só você lembrar, se tem 6 letras, seriam 6 fatorial anagramas. O problema, gente, é que essas 6 letras, elas não são diferentes. Tenta entender. Quando esse K trocar de lugar com esse, não vai mudar o anagrama formado. Quando esse C trocar de lugar com esse, não muda o anagrama formado. Mas, por exemplo, se esse K trocar de lugar com esse C, aí sim muda o anagrama. E a gente vai ter que considerar isso. Mas como é que a gente impede que esses elementos troquem de lugar entre si? A gente já viu isso e é uma das partes mais importantes de análise combinatória. Você tem que entender essa ideia. Sempre, por qualquer motivo que seja, que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, basta você dividir pelo número de maneiras que os elementos trocam de lugar entre eles. Então entende, tem 2 Ks. Eu não quero contabilizar os casos em que esses Ks trocam de lugar entre si. Então, o que eu faço? Eu divido por 2 fatorial. Tem 4 letras Cs. Tem 4 letras C. Eu não quero que esses Cs troquem de lugar entre si. Então, eu vou dividir por quanto? 4 fatorial. E aí está pronto o nosso problema. Dependendo de quem elaborou a questão, pode ser que sua resposta apareça desse jeito. Mas também, dependendo do autor, ele pode querer que você chegue ao resultado finalizando a conta.
Então, se você tiver que fazer isso, é só você desenvolver. Lembra aí qual que é a lógica. A ideia é você desenvolver o fatorial de cima até igualar com o maior de baixo. Então seria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. 4 fatorial, cancela com 4 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Ou seja, existem 15 sequências de caras e coroas, de modo que haja 2 caras e 4 coroas. Então tem 15 maneiras diferentes de fazer isso. Aí você deve estar pensando assim, tá, mas isso aí a gente já viu na aula passada, essa permutação com repetição. Sim. Agora, o que isso tem a ver com combinação? Na verdade, gente, tem tudo a ver com combinação. Você poderia resolver esse problema sem usar a permutação com repetição. Você poderia usar esse problema usando combinação. Ah, mas como assim? Se em uma ordem é um fator importante, no outro não? É porque a ideia aqui ela pode ser aplicada. Como assim? É só você tentar enxergar de uma outra maneira. Imagina que a gente tem 6 vagas na mesa. Eu preciso colocar 2 caras e 4 coroas. Uma maneira de você resolver isso aqui usando combinação é, dos 6 espaços disponíveis, você pode escolher 2 para colocar as coroas. Tenta entender. A partir do momento que você escolhe os 2 lugares onde você vai colocar a coroa, você automaticamente está escolhendo os lugares onde a moeda vai estar com a coroa voltada para cima. Então, tenta entender mais ou menos a ideia. São 6 lugares, porque são 6 moedas. Se eu vier aqui e falar assim, ó, eu quero que tenha cara nessa posição e eu quero que tenha cara nessa posição. A partir do momento que você escolhe os locais onde vai ter cara, automaticamente você escolheu os lugares onde vai aparecer coroa. E aí, se você quiser, você pode usar a combinação. Você pode pensar assim, ó, dos 6 lugares disponíveis, eu escolho 2 para colocar as caras. Isso aqui a gente sabe resolver. Inclusive, a gente sabe resolver isso sem usar a fórmula. Se você ainda está preso na fórmula, não tem problema. Mas dá uma olhadinha nas aulas anteriores para você ver como é que a gente faz isso sem depender da fórmula. Ficaria assim, ó. São 6 candidatos para 2 vagas. Para ocupar a primeira vaga, 6 possibilidades. Para ocupar a segunda vaga, 5 possibilidades. Como a ordem aqui não importa, a gente vai ter que dividir pelo número de maneiras que os elementos trocam de lugar entre si. De quantas maneiras 2 elementos trocam de lugar entre si? 2 fatorial. Confere, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. Combinação de 6 para escolher 2 vai ser 3 vezes 5. O que dá 3 vezes 5? 15. Tinha uma outra forma de você resolver ainda usando combinação. Ao invés de você escolher os locais onde você ia colocar as moedas com a cara voltada para cima, você podia escolher os locais onde você ia colocar a coroa. Só que daria um pouco mais de trabalho. É como se você fizesse assim, ó, combinação de 6 para escolher 4. Você já deve estar craque nisso. Combinação de 6 para escolher 4 é igual a combinação de 6 para escolher 2. Então, tanto faz. Agora, para quem não usa fórmula, fazer combinação de 6 e escolhe 2 é ligeiramente mais rápido do que fazer combinação de 6 para escolher 4. Mas vamos fazer aqui só para você ver que vai dar o mesmo resultado. Eu tenho que preencher 4 vagas. Então, para a primeira 6, para a segunda 5, para a terceira 4, para a quarta 3. Como a ordem não é um fator importante, divide pelo número de maneiras que os elementos trocam de lugar entre si. Como eu estou agrupando de 4 em 4, eu vou ter que dividir por 4 fatorial. Confere, ó, 4 cancela com 4, 3 vezes 2 vezes 1 corta com 6. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, olha, não faz diferença, tá? Se você vai usar permutação com repetição ou se você vai usar a combinação. Isso aí vai ficar a seu critério. Que conselho que eu te dou? Quando eu percebo que eu vou ter que finalizar a conta, eu prefiro fazer com combinação, porque eu acho que a conta é mais rápida de ser feita. Quando eu vejo que o resultado vai ficar indicado, eu prefiro fazer com permutação com repetição. Mas essa maldade você só vai adquirir a partir do momento que você fizer muitas questões. Então é por isso
que na descrição do vídeo tem um link com material completo, com teoria e exercícios sobre análise combinatória e probabilidade. Se você não baixou ainda, você está perdendo tempo, baixa aí o material e começa a praticar isso. Agora, eu quero te mostrar uma outra aplicação dessa ideia de permutação por repetição. Vai dando uma olhada nessa questão que vai aparecer aí na sua tela. A figura a seguir representa parte do mapa de uma cidade, onde estão assinaladas as casas de João, ponto A, Maria, ponto B, e escola, o ponto C, e um possível caminho que João percorre para, passando pela casa de Maria, chegar à escola. Determine, letra A, o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando somente para o norte ou leste, para ir de sua casa à escola, passando pela casa de Maria. E letra B, o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando somente para o norte ou leste, para ir de sua casa à escola, sem passar pela casa de Maria. Esse tipo de questão, gente, é muito comum isso aqui aparecer. O Enem ainda não cobrou assim, uma questão muito direta a respeito disso. E justamente por não ter aparecido ainda, a gente fica sempre na expectativa de que vai aparecer. Agora, outros vestibulares e todo tipo de concurso costumam cobrar isso. E a ideia é extremamente fácil. A questão é você já estar familiarizado com o assunto e conseguir identificar isso na hora de resolver o problema. Vamos tentar entender. Aqui, ó, tá a casa do João. O objetivo é chegar até a escola. E aí, tem uma regra. Ele só pode andar para cima e para direita, ou seja, no caso aqui, para norte ou para leste. Na prática, significa que ele não pode ficar voltando, tipo, ele não pode ir norte, leste, sul, não pode. Ele sempre tem que ir para cima ou para a direita. Esse caminho que está destacado aqui é um dos caminhos que ele pode fazer para sair de sua casa e chegar até a escola, passando pela casa da Maria. Dá uma olhada na sequência que ele fez, que ele faria, né, para conseguir isso. Dá uma olhada. Nesse caso seria assim: norte, leste, norte, duas para leste, duas não, quatro, né? Quatro para leste, depois norte, norte, leste e norte. Essa sequência de letras que está aqui, na verdade significa as direções que ele foi andando ali para poder chegar até a escola. Aquela sequência leva o João da casa dele até a escola, passando obrigatoriamente pela casa da Maria. Agora, o que a questão está querendo saber? A questão está querendo saber de quantas maneiras distintas ele pode sair de sua casa e chegar até a escola passando pela casa da Maria. Qual que é o segredo para você resolver uma questão como essa? O primeiro segredo é você enxergar nesse problema uma questão de anagrama. Ah, Ju, mas como assim anagrama? Imagina, gente, que isso aqui é uma palavra. A gente quer saber de quantas maneiras aquelas letras ali trocam de lugar entre si. Porém, você tem que tomar muito cuidado, porque aqui nessa letra A a gente tem uma restrição. Qual que é a restrição? A restrição é, ele tem que passar pela casa da Maria. Então, uma dica. A melhor maneira de você resolver isso é você dividir o seu problema em duas partes. Como assim? Você pensa primeiro nessa primeira parte aqui, ó, que seria ele saindo da sua casa e passando pela casa da Maria. Tenta entender qual que é a lógica do problema. Não importa que caminho que ele vai fazer aqui, o importante é que ele vai sair de A e vai chegar em B. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Para ele sair de A e chegar em B, em algum momento ele vai finalizar o trajeto, né? Você vai saber que em algum momento ele teve que andar 4 casas para leste. Então ele teve que fazer isso, ó. Eu vou separar aqui o problema, vou colocar ele indo de A para B. Para ele ir de A para B, ele vai ter que andar 4 quarteirões para a direita, ou 4 quarteirões para leste. Depois ele vai ter que subir
duas casas, ou seja, norte e norte. Se ele fizer isso, ele sai da casa dele e chega na casa da Maria. Não importa a ordem que ele vai fazer isso. Se ele vai primeiro 4 para a direita, depois 2 para cima, ou se ele vai tentar dar uma alternada nisso, não vai importar. Ele vai chegar até a casa da Maria. Então, a sua primeira preocupação tem que ser em relação a essa parte. Tentar descobrir de quantas maneiras diferentes essas letras trocam de lugar entre si. Como é que você vai fazer isso? Do mesmo jeito que a gente tem feito. Aqui, coincidentemente, é o mesmo caso das moedas. Lembra? Tinha que sair 2 caras e 4 coroas. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 caras, 4 coroas. Como é que a gente resolve isso? Você pode usar combinação ou pode usar permutação por repetição. Vou usar permutação aqui, embora a combinação fosse até mais rápida. Mas dá uma olhada. Seria 6 fatorial, porque tem 6 letras, dividido por 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Desenvolvendo isso aqui, a gente já sabe que vai dar 15. Vou desenvolver aqui, ó, 6, 5, 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 2, vezes 1. Esse cancela com esse, 30 dividido por 2 dá 15. Agora, cuidado, a resposta não é 15, porque a gente só fez um pedaço do trajeto. Agora a gente vai ter que mandar o menino desse ponto B até o ponto C. Então agora é um outro trajeto, vou colocar ele tracejado aqui. Pensa que é um outro problema. Imagina que agora ele tivesse que sair de B e chegar em C. Para fazer isso, em algum momento eu vou ter que andar 2 casas para leste ou 2 casas para direita. E em algum momento eu vou ter que andar 3 casas para cima ou 3 casas para norte. Repara, seria uma sequência assim, ó. Agora a gente vai de B para C. Dá uma olhada. 2 para leste, então leste, leste. E 3 para norte. Norte, norte, norte. De novo, é como se tivesse uma palavra, só que agora uma palavra com 5 letras. A ideia é quantos anagramas aquela palavra ali consegue gerar. Para você descobrir isso, você pode usar a permutação com repetição. Dá uma olhada. Se fosse uma palavra com letras diferentes, seriam 5 letras. Então o resultado seria 5 fatorial. Só que quando esses lestes aqui, ó, trocarem de lugar entre si, não muda o caminho que ele fez. Assim como quando os n's trocarem de lugar entre si, não vai mudar o caminho. Então você divide por 2 fatorial vezes 3 fatorial. O que vai ser isso? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Esse cancela com esse, aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Então tenta entender. Para sair de A para B são 15 caminhos diferentes. Para sair de B para C são 10 caminhos diferentes. Aí mais uma vez você pode se deparar com aquela dúvida. Tá, mas e agora? Eu vou somar ou eu vou multiplicar os resultados? Aí entra a sua tarefa, você vai ter que pensar. Ele tem que ir de A para B e de B para C, ou ele tem que ir de A para B ou de B para C? É ir. Se é ir, o que você vai ter que fazer com os resultados? Multiplicar. 15 vezes 10, o que vai dar 15 vezes 10? Vai dar 150. Então, tenta entender. Existem 150 maneiras diferentes desse menino sair da casa dele e chegar à escola passando pela casa da Maria. Agora, a letra B pergunta uma coisa diferente. A letra B quer saber de quantas maneiras diferentes ele pode sair da sua casa e chegar à escola sem passar pela casa da Maria. Ah, como é que a gente vai resolver isso? Da mesma maneira, só que pensando numa ferramenta que a gente já sabe utilizar. Vamos ver como é que funciona. Letra B agora, pessoal. Eu quero saber de quantas maneiras ele pode sair da casa dele e chegar à escola sem passar pela casa da Maria. Como é que nós vamos fazer isso? Como eu disse, a gente vai usar aqui uma ferramenta muito conhecida, que é aquela ideia da gente fazer total menos os casos indesejáveis. Como
Como assim? Nós vamos calcular de quantas maneiras dá para ele sair da casa dele e chegar à escola e tirar o que a gente não quer. O que a gente não quer? A gente não quer ele passando pela casa da Maria. A letra A falava justamente isso. A letra A gente descobriu de quantas maneiras ele saía da casa dele e chegava à escola passando pela casa da Maria. A gente viu que isso dava 150. Então aqui nós vamos fazer o total e tirar isso. Ah, mas como assim o total? A gente quer sair de A e chegar em C. Pensa bem, para ele sair de A e chegar em C, ele vai ter que no total andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para leste. Então seria leste, 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 leste. 6 casas para leste. E em algum momento ele vai ter que andar 5 casas para norte. Norte, 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 norte e norte. Eu não sei em que momento que ele vai andar para leste, nem em que momento que ele vai andar para norte, mas se ele fizer uma sequência parecida com aquela, ele vai conseguir sair de casa e chegar até a escola. A questão é descobrir de quantas maneiras diferentes é possível fazer isso. Pensa bem, aqui é como se fosse uma palavra com 11 letras. Se fossem 11 letras diferentes, a gente já sabe que a resposta seria 11 fatorial. Só que o leste, ele aparece 6 vezes, então o que você faz? Divide por 6 fatorial. E o norte aparece 5 vezes, então você divide por 5 fatorial. Quem acha melhor pode fazer, por exemplo, combinação de 11 para escolher 6 ou combinação de 11 para escolher 5. O que vai dar isso? Vai ser 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Dividido por 6 fatorial, vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Confere. Esse cancela com esse. Vamos ver o que mais que dá para a gente simplificar aqui. Por exemplo, 4 vezes 2, corta com 8. 5, corta com 10, vai sobrar 2. O 3, corta com 9, vai sobrar 3. Então vai ficar 11 vezes 2 dá 22. 22 vezes 3 dá 66. Então vai ficar 66 vezes 7. 7 vezes 6, 42. São 4. 7 vezes 6 é 42. Com 4 dá 46. Então, de quantas maneiras é possível sair de casa? É possível, né? O João sair de casa e chegar até a escola. Ele consegue fazer isso de 462 maneiras diferentes. Agora, a gente vai ter que fazer o total, que é 462, e tirar o que a gente não quer. No caso, tirar 150. Ô, gente, 462 menos 150 vai dar 312. Então, tem 312 maneiras distintas de sair de casa e chegar à escola sem ter que passar pela casa da Maria. Esse tipo de questão, gente, é muito recorrente. Se você fizer no nosso material tem algumas questões desse estilo. Mas se você pesquisar na internet aí também, você vai ver que tem várias questões aí dessa situação de escolha de caminhos. Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Agora eu vou te mostrar, para a gente poder fechar essa parte de combinação, algumas aplicações de combinação que se parecem com isso. Vamos ver como é que funciona. Vai dando uma olhada aí na sua tela. 5 estudantes pararam para pernoitar em um hotel à beira da estrada. Há 2 quartos disponíveis, um com 2 camas e outro com 3. De quantas maneiras eles podem se dividir em 2 grupos, um com 2 pessoas e outro com 3 pessoas, para se hospedar no hotel? Pessoal, esse também é um tipo de questão muito recorrente. Como é que você vai identificar do que se trata? Se você pensar um pouco, você vai ver aqui que há vaga para todo mundo se hospedar, entende? São 5 estudantes, tem 2 quartos disponíveis no hotel. Um quarto tem 2 camas, o outro quarto tem 3 camas. Ou seja, são 5 camas no total. Isso quer dizer que todo mundo vai ter cama para dormir. Ou seja, aqui é uma situação de combinação em que o número de vagas é igual ao número de candidatos. Porém, você tem que tomar um certo cuidado, porque a ordem aqui não é um fator importante. Tenta imaginar,
Se você coloca o nome dos hóspedes desse quarto em ordem alfabética, ou se você não coloca o nome deles em ordem alfabética, não muda quem vai ocupar aquele primeiro quarto. A mesma coisa acontece para o segundo. Então se trata de um problema de combinação. Só que é um problema de combinação no qual o número de vagas é igual ao número de candidatos. Ah, mas como é que a gente faz isso? Você tem duas opções para resolver isso aqui. Tem uma primeira maneira que eu não gosto muito, porque eu acho que você acaba gastando tempo. Mas eu vou mostrar. E tem um jeito que é um pouco mais prático. Olha como é que você pode fazer. Tenta imaginar. Não tem nenhuma restrição. Como assim? Não tem ninguém que não quer dormir com outra pessoa no mesmo quarto, ou então não tem nenhum casal que quer ficar junto. Então é um problema que não tem restrição. Então a gente vai fazer isso aqui com mais facilidade. Como é que você resolveria isso? É só você pensar. Dos 5 estudantes, você poderia escolher 2 para ocupar o primeiro quarto. Mas aí tenta entender. A partir do momento que dos 5 estudantes você escolheu 2 para ocupar o primeiro quarto, quantos estudantes estarão sem quarto nesse momento? 3. E desses 3, você vai ter que escolher os 3 para irem para o quarto 2. Como eu tenho que preencher o quarto 1 e o quarto 2, você multiplica os resultados. Agora é fazer a conta. O que daria 5 escolhe 2? Para ocupar a primeira vaga, 5 candidatos. Para ocupar a segunda vaga, 4 candidatos. Como esses 2 estudantes trocando de lugar entre eles no mesmo quarto não vai mudar a configuração do quarto, você vai ter que dividir por 2 fatorial. Agora, essa segunda parte não tem que fazer conta, gente. Imagina, você tem 3 estudantes e precisa escolher 3 estudantes. De quantas maneiras diferentes você faz isso? Uma só. Sempre que esses valores forem iguais, o resultado vai dar 1. Aí dá uma olhada. Aqui por 2 vai dar 1, aqui por 2 vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Ou seja, existem 10 maneiras distintas de acomodar esses 5 estudantes nesses 2 quartos. Ah, mas não tinha uma outra maneira de fazer? Não, tinha. A outra maneira é inclusive o jeito que eu prefiro. O problema todo aqui é o seguinte. Como cabem 2 pessoas nesse quarto, quando esses 2 estudantes trocarem de lugar entre eles, não vai mudar a configuração do quarto. Da mesma forma que quando esses 3 estudantes trocarem de lugar entre eles, não muda a configuração do quarto. E a gente pode fazer isso direto. Como? Você pensa, se a ordem fosse um fator importante, o resultado seria 5 fatorial. Só que agora eu tenho que impedir esses 2 estudantes aqui de trocarem de lugar entre si. Como é que a gente impede que 2 elementos troquem de lugar entre si? A gente faz isso dividindo por 2 fatorial. Depois eu preciso impedir que esses 3 estudantes troquem de lugar entre si. Então eu divido por 3 fatorial. Repara, agora é só fazer a conta. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Esse fatorial cancela com esse. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Esse tipo de questão, gente, como eu falei, ele é muito recorrente, então é muito importante que você saiba resolver. Para a gente finalizar, eu vou te mostrar um exemplo um pouquinho mais elaborado de como que isso pode aparecer numa questão de vestibular. Dá uma olhada aí na sua tela. Para um grupo de 12 pessoas, serão sorteadas viagens para 3 cidades distintas, A, B e C. 5 dessas pessoas irão para a cidade A, 4 para a cidade B e 3 para a cidade C. Nesse grupo estão Adriana, Luciana e Silvio, que são amigos e gostariam de ir para a mesma cidade. Considerando essas informações, responda. Primeiro, de quantas maneiras distintas se podem sortear as viagens de modo que Adriana, Luciana e Silvio viajem para a cidade A? Segundo, de quantas maneiras distintas se podem sortear as viagens de modo que Adriana, Luciana e Silvio viajem para a mesma cidade? Pessoal, essa questão é uma questão da UFMG, é uma questão aberta da UFMG de 2005. Essa questão tem um terceiro tópico, uma terceira pergunta, mas que é referente à probabilidade, que a gente vai aprender mais tarde. Mas essas duas aqui a gente já consegue resolver.
É uma questão parecida com o que a gente fez, mas um pouquinho mais elaborada. Vamos ver como é que a gente poderia resolver isso. Tenta entender. Tem um grupo com 12 pessoas. Esse grupo, todo mundo desse grupo vai ganhar uma viagem. A gente só não sabe para onde vai cada pessoa. Eles têm 5 vagas para a cidade A, 4 vagas para a cidade B e 3 vagas para a cidade C. No meio desse grupo tem 3 pessoas, Adriana, Luciana e Silvio, que são amigos e que gostariam de viajar juntos. Aí a primeira pergunta quer saber de quantas maneiras diferentes a gente poderia distribuir essas passagens de modo que Adriana, Luciana e Silvio viajassem juntos para a cidade A. Ora, como é que você vai fazer para pensar num problema desse? Lembra do que eu tenho insistido com você o tempo inteiro. Sempre que você quiser garantir que alguma coisa aconteça em análise combinatória, a única maneira de fazer isso é forçando para que aquilo de fato aconteça. Ou seja, eu quero que os 3 viajem juntos para a cidade A. Na prática, isso significa que eu não posso sortear as passagens da cidade A de forma livre. Se eu deixar isso para o acaso, nada me garante que os 3 amigos vão viajar juntos. Ah, mas como assim? O que eu tenho que fazer então? Você vai ter que forçar para que isso aconteça. Ou seja, você não vai sortear todas as passagens para a cidade A. Entende? A cidade A ela tem 5 vagas, mas você não pode sortear essas 5 vagas. O que você faz? Você dá uma passagem da cidade A para a Adriana, uma para a Luciana e uma para o Silvio. E aí, ao invés da cidade A ter 5 vagas, a cidade A passa a ter só 2 vagas. Ah, mas como assim? Você já garantiu que os 3 amigos estão indo para aquela cidade. A cidade B continua tendo 4 vagas. E a cidade C continua tendo 3 vagas. Entende? Eram 12 pessoas, mas se você já disse que a Adriana, a Luciana e o Silvio viajarão juntos para a cidade A, nesse momento a gente tem 9 pessoas ainda sem saber para onde vão. Dá uma olhada. 2 com 4 dá 6. 6 com 3 vai dar 9. Então tem 9 pessoas. Como é que você pode fazer isso? Esquece a existência desses 3 amigos e distribui o resto das passagens. Você pode fazer isso usando combinação, que como eu já te disse, é uma maneira que eu não gosto de usar, ou você pode usar aquela ideia de impedir que os elementos troquem de lugar. Eu vou deixar o primeiro jeito indicado, você pode fazer a conta aí, mas eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil, tá? Quem quiser fazer usando combinação, faz assim, ó. São 9 pessoas. Das 9 pessoas, você escolhe 2 para irem para a cidade A. Nesse momento, 7 pessoas estarão sem lugar definido ainda. Das 7 pessoas, você escolhe 4 para irem para a cidade B. Quando eu fizer 7, escolhe 4, 3 pessoas ficarão sem lugar ainda. Dessas 3 pessoas, você escolhe 3 para ir para a cidade C. E aí você resolve essa conta. Como eu disse, eu não gosto de fazer assim. Como que eu faço? Eu penso, são 9 pessoas. Só que entende, quando os 2 que forem escolhidos para irem para a cidade A trocarem de lugar entre si, não vai mudar o sorteio. Então divide por 2 fatorial. Quando as 4 pessoas escolhidas para irem para a cidade B trocarem de lugar entre si, não muda. Divide por 4 fatorial. E a mesma coisa acontece aqui. Divide por 3 fatorial. Na prova do Enem é bem provável que a resposta venha assim. Por isso que eu prefiro fazer assim. Agora, se você tiver que fazer a conta, desenvolve. Vou abrir o 9 até ele chegar no 4. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 2 vezes 1 vezes 4 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Confere aqui comigo, ó. 4 fatorial cancela com 4 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 corta com 6. Dá para simplificar mais. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 4. A conta que a gente vai ter que fazer é essa que sobrou. Lembra daquela dica que eu já dei? Faz com 5 primeiro, ó. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 7 vai dar 140. Vamos ter que fazer 140 vezes 9.
9 vezes 0 é 0, 9 vezes 4 é 36, vão 3, 9 vezes 1 é 9, com 3 dá 12. Então, entende? De quantas maneiras diferentes é possível sortear, distribuir, né, essas 12 passagens entre 12 pessoas, de modo que os 3 amigos, Adriana, Luciana e Silvio, viajem juntos para a cidade A, 1260. Agora, o item 2, ele quer saber de quantas maneiras diferentes eles podem viajar juntos para qualquer cidade. Ou seja, serve se eles viajarem juntos para a cidade A, para a cidade B ou para a cidade C. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Olha, ele quer que os 3 viajem juntos para qualquer uma das 3 cidades. Então, entende? Os 3 juntos para a cidade A, a gente já fez a conta, você não vai repetir. O que deu os 3 juntos para a cidade A? 1260. Agora a gente vai pensar nos 3 viajando juntos para a cidade B. Acompanhe. Se os 3 vão juntos para a cidade B, a cidade A vai continuar tendo 5 vagas, a cidade B não vai ter mais 4 vagas. Repara, você vai entregar uma passagem para cada um dos 3 para a cidade B. Então, se havia 4 vagas, agora a gente vai ter uma vaga só. E os 3 juntos para a cidade, para a cidade C, desculpa, a gente vai ter 3 vagas. Aí repara, de novo, são 9 pessoas ainda sem saber para onde vão. Porém, você pode resolver isso aqui daquela maneira mais prática que eu pensei. Se a ordem fosse importante, seria 9 fatorial. Divide por 5 fatorial, porque quando esses 5 trocarem de lugar entre eles não vai mudar nada. Aqui não precisa colocar 1 fatorial, mas se quiser você pode colocar. E divide por 3 fatorial para descontar os casos em que os integrantes aqui, ó, da cidade C troquem de lugar entre si. Agora é só desenvolver isso, vai ser 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Dividido, ó, não precisava ter, volta aqui, ó, não precisava ter desenvolvido até o 3 não. Desenvolve sempre até o maior aqui de baixo, tá? Então é 9, 8, 7, 6, 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Confere aqui comigo, ó. 5 fatorial cancela com 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 corta com 6. Agora fazer aquela conta. 9 vezes 8 vai dar 72. Vamos ter que fazer 72 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7 dá 49, com 1 vai dar 50. Então, de quantas maneiras os 3 podem viajar juntos para a cidade B? 504 maneiras diferentes. Agora, para fechar, a gente vai pensar nos 3 indo juntos para a cidade C. Como é que nós vamos colocar os 3 juntos na cidade C? Repara, a cidade A vai continuar tendo 5 vagas. A cidade B vai continuar tendo 4 vagas. Agora, se eu vou colocar os 3 juntos na cidade C, entende? Só há 3 vagas na cidade C. Se eu vou dar uma passagem para Adriana, uma para o Silvio e uma para a Luciana, não vai sobrar nenhuma passagem para a cidade C. Então a cidade C a gente não vai poder levar mais ninguém. Agora é a mesma ideia. Você pode fazer assim se você quiser, ó. Combinação de 9 para escolher 5 vezes combinação de 4 para escolher 4. Eu prefiro fazer com permutação com repetição. Eu prefiro fazer aquela ideia. Eu penso assim, são 9 pessoas. Se a ordem fosse um fator importante, daria 9 fatorial. Como a ordem não importa, eu vou ter que dividir pelo número de maneiras que essas 5 pessoas trocam de lugar entre si. Então eu divido por 5 fatorial. Como a ordem não importa, eu divido por 4 fatorial. O que vai dar isso? Vai ser 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse 5 fatorial cancela com esse. Dá uma olhada no que dá pra gente fazer aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1 já corta com 6. E tem mais coisa para cortar. Aqui por 4 dá 1, aqui por 4 dá 2. Vai ficar 18 vezes 7. 18 vezes 7 vai dar 126, ó.
7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, dá 12. Então, 126. Agora entende. Os três, né, viajando juntos para a cidade A, deu 1.260 maneiras. Os três juntos para a cidade B, 504. Os três juntos para a cidade C, 126. O que a gente faz agora? Soma ou multiplica os resultados? Soma, né? Porque ou eles vão juntos para a cidade A, ou para a cidade B, ou para a cidade C. Então, para dar a nossa resposta, a gente vai ter que fazer 1.260 mais 504 mais 126. 10 vai 1, 9, aqui vai dar 7, 8 e aqui 1. Ou seja, existem 1.890 maneiras distintas de sortear essas passagens de modo que esses três amigos viajem para o mesmo destino. Esse tipo de questão você deve ter achado assim, nossa, mas é muito complicado, né? Dá trabalho. Sim, é um tipo de problema que dá trabalho. Só que isso aí foi uma questão aberta, né? Pode aparecer numa prova fechada? Sim. Mas a partir do momento que você treina um pouco esse desenvolvimento, você consegue fazer até de forma mais rápida. Para a gente encerrar, um último exemplo sobre um tipo de problema que também pode aparecer, que é um problema que eu gosto de chamar de problema misto. Dá uma olhadinha na tela aí e vamos tentar resolver. 7 moradores se dispuseram a participar do corpo administrativo de um condomínio. Tal grupo, de acordo com o regimento interno, deve ser formado por um síndico, um subsíndico, um tesoureiro e 2 auditores. De quantas maneiras distintas pode se formar esse grupo? Lembra, uma das nossas principais preocupações na hora de resolver uma questão de análise combinatória é em relação à ordem, se a ordem é ou não um fator importante. Então imagina, eu tenho 7 candidatos, eu preciso escolher um síndico, um subsíndico, um tesoureiro e 2 auditores. Aí você tem que se perguntar, né? A ordem aqui vai ou não ser um fator importante? Ou seja, se eu colocar o nome dos ganhadores em ordem alfabética, ou se eu não colocar em ordem alfabética, muda o resultado do sorteio? A princípio você pode pensar, muda, né? Porque tem síndico, tem subsíndico, tem tesoureiro, tem auditores. Verdade, a gente tem cargos diferentes ali. Quando você percebe que há diferenciação dos cargos, esse já é um indício de que a ordem é um fator importante. Porém, você tem que tomar um certo cuidado, porque, imagina, a gente vai ter aqui um síndico, um subsíndico, um tesoureiro e 2 auditores. Tenta entender a lógica. Se o síndico trocar de lugar com o subsíndico, muda o resultado, muda a diretoria, muda o corpo que administra o condomínio. Se o subsíndico trocar de lugar com o auditor, também muda. Se o auditor trocar de lugar com o tesoureiro, muda. Mas entende, e se esse auditor trocar de lugar com esse, vai mudar alguma coisa? Não. E aí, nesse pedaço aqui, a ordem não importa. Mas como é que a gente faz então? Aqui entra aquela coisa que eu falei. Isso aqui é um problema misto. Nessa parte, a ordem importa. Nessa parte, a ordem não importa. Lembra aí, quando a ordem é um fator importante, a gente tem um problema de arranjo. Então, a primeira parte do problema aqui é um arranjo. A segunda parte é uma combinação. Mas como é que a gente vai resolver isso? Do mesmo jeito que a gente já está acostumado a resolver. Eu vou te mostrar 2 opções, e você escolhe o que você acha melhor. Por exemplo, eu posso primeiro preencher ali os cargos em que a ordem é um fator importante. Mas e se eu, se eu errar, inverter e começar pelos auditores? Não tem problema, você pode fazer do jeito que você quiser. Dá uma olhada. Eu começaria assim, para a vaga de síndico eu tenho 7 candidatos. Vou escolher um. Para a vaga de subsíndico ficarão 6 candidatos. Para a vaga de tesoureiro, 5 candidatos. Como a ordem aqui é um fator importante, eu não faço mais nada. Agora, eu vou ter que pensar. Nesse momento, 3 pessoas já estão com seus cargos. Lembra, eram 7 candidatos. Se 3 pessoas estão com cargos, quer dizer que 4 pessoas estão sem cargos. E aí, dessas 4 pessoas, eu vou ter que escolher 2 para virarem auditores. Aí, lembrando, como aqui o cargo é igual a uma combinação, para a primeira vaga de auditor eu vou ter 4 possibilidades, para a segunda vaga 3.
Como a ordem não é um fator importante, eu divido pelo número de maneiras que os elementos trocam de lugar entre si. Como eu estou agrupando de 2 em 2, eu vou dividir por 2 fatorial. Agora vem aqui e faz a conta. Dá uma olhada. Ó. Aqui por 2 vai dar 1, aqui por 2 vai dar 2. Vamos tentar fazer essa conta aqui de um jeito prático. Eu acho que a melhor maneira de fazer, 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 3 é 30, 30 vezes 6 vai dar 180, 180 vezes 7 vai dar 1260, confere, 180 vezes 7, 0, 56 vão 5, 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Então o total aqui vai dar 1260. Agora, se você não quisesse fazer assim, você podia fazer usando o mesmo recurso que a gente usou nas questões anteriores. Como? Era só você pensar assim, eu tenho 7 candidatos e eu preciso ocupar 5 vagas. Aí você pensa, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. A resposta seria essa se a ordem fosse um fator importante em todos os pedaços aqui do problema. Como no final aqui, eu não posso deixar que esses 2 cargos aqui troquem de lugar entre si, o que eu faço? Eu divido pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre si. Então, tenta entender. Você preenche as vagas como se a ordem fosse importante para todos, mas você tem que impedir que elementos repetidos, elementos iguais, troquem de lugar entre si. E aqui, gente, vai dar absolutamente o mesmo resultado. É a mesma conta que a gente fez ali. Então, vai dar 1260. Esse tipo de problema, gente, como eu falei, é um problema que eu gosto de chamar de problema misto. Uma parte dele a ordem importa, e em outra parte a ordem não importa. Questões como essa e como as que a gente treinou hoje estão disponíveis no material para você baixar. Pegue a lista, comece a fazer as questões. Havendo dúvidas, comente aqui no vídeo do YouTube que eu faço questão de dar uma atenção para vocês. Um abraço e até a próxima aula.